Envolvimento é uma característica de quem se apega ou se vale de alguma situação para si próprio, para outro, ou seja, algo que você introspecta, algo que você traz para dentro de você. E a gente vê hoje muitas pessoas envolvidas com muitas coisas. Tão envolvidas que você passa pelas ruas e elas não te enxergam. Você anda e encontra as pessoas em estado praticamente catatônico. As pessoas passam retas, elas não observam nada. Ou bem, às vezes estão observando uma única coisa, que é a tela do celular, certo? Então ela não sabe, aí não sabe mesmo para onde está indo, o que está fazendo, porque ele está andando e olhando para o celular, ou no carro e respondendo mensagem. Então as pessoas hoje são multitarefa. E foram criadas para serem multitarefa. A gente é induzido pelo mundo e pelas circunstâncias a ser multitarefa, ou seja, você, ao mesmo tempo que você está pensando como você vai pagar a conta de luz, ou como você vai se locomover para um determinado local, você está pensando no compromisso da noite, você está pensando naquilo que você vai falar, na palestra que você vai fazer, ou naquilo que você vai assistir. Seu pensamento vaga em direções diversas a cada segundo. E isto cria, de uma maneira ou de outra, uma característica de cada pessoa. E nós somos envolvidos também por uma mensagem que nos é passada por todos os cantos. Todos os meios de comunicação que a gente conhece hoje em dia são utilizados para acessar-nos. Mesmo quando você não sabe, você está sendo acessado. Cada vez que você posta alguma coisa na internet ou que você comenta alguma coisa, você está sendo acessado por uma ideia, por um comportamento. E você está acessando outras pessoas. Eu fico impressionado hoje com a tecnologia, porque eu sou muito desorganizado. Eu sou de uma geração antiga, que não tinha celular, nem computador, nem notebook, nem outras coisas. Eu tive que me adaptar na pancada a todas essas tecnologias. E ainda hoje, e eu tenho alguns companheiros que também são assim, que eu chamo de dedo gordo. Eu digito com um dedinho. Eu vou catando milho naquela telinha e pum, 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 e deixo uma letrona grande que é para eu enxergar. Certo? Então eu tenho um tempo de resposta de pelo menos, para cada mensagem curta de 2 linhas, uns 5 minutos catando milho lá. Enquanto que eu vejo a garotada hoje em dia com flexibilidade motora nos dedos. Minhas filhas pegam um negócio, 5 segundos, me respondeu um texto de 200 páginas. Eu olho aquilo e falo, nossa senhora, eu não tenho capacitação para esse tipo de coisa. Só que esta característica técnica é terrível. Por exemplo, eu tiro fotos no meu celular e guardo essas fotos. De repente eu vejo no Google um negócio que vem lá na minha mensagem no Facebook, um álbum que eles fizeram para mim, com todas as minhas fotos, que eu nunca quis postar. E se eu bobear e olhar para aquilo, en passant, ou achar que é aquela foto, eu clico em cima e vai para Deus imundo aquela bagaça. Então vocês estão sendo acometidos de uma síndrome, que é a síndrome do pânico geral, porque o que acontece? Você vai vivendo uma vida rodeada por objetivos, por decisões que nada têm a ver com o fundamento daquilo que a gente está fazendo hoje aqui. É uma vida proposta pelo material. É uma vida proposta pelo dia a dia, que afasta o ser de si próprio, que coloca ante ele questões que necessariamente ele não precisa decidir naquele momento. Te obrigam, e você se sente na obrigação de assumir posicionamentos os quais rigorosamente você sequer se preocupa em pensar.
E se você não procede dessa forma, o que se diz é que você não está, como é que os velhos, eles falam que os velhos não estão, você não está antenado, tio. Como eu não estou antenado? Então, isto é um perigo para todos nós. Porque vocês sabem muito bem, e eu tenho falado aqui todas as vezes que eu chego até aqui, eu tenho sido, acho que até repetitivo. E vou ser repetitivo mais uma vez. Porque aquilo que a gente faz de melhor é pensar. O pensamento do ser humano tem um poder e uma capacidade indescritíveis. Quando limitados no corpo físico, nós temos essa carcaça aqui, que nos dá um certo grau de dificuldade, de manobra e outras coisas. Nós ficamos dentro do campo de ação daquilo que meu corpo me permite, daquilo que a minha mente me permite. Mas uma vez livre no espaço, os espíritos têm à sua disposição um instrumento poderosíssimo, que faz com que eu possa ultrapassar barreiras inimagináveis em segundos, que faz com que eu vá de um plano a outro, ou de um local a outro, instantaneamente, muito mais rápido do que seria a velocidade da luz. Então eu tenho um instrumento, esse instrumento ele existe conosco, ele está na nossa posse, ele está dentro de nós, só que nós não sabemos utilizá-lo adequadamente. Então aí fica a escolha que nós temos que fazer. Que tipo de uso você pretende dar para esse instrumento poderosíssimo? Quais são os planos que você decide escolher para permear a sua vida? Onde eu escolho estar? E o que eu faço para que isto aconteça? Isso é genérico, isto é teórico, mas é verdadeiro. Eu trago dentro de mim todos os instrumentos necessários para as minhas escolhas. Eu trago a lei de Deus, a lei universal, que embora de vez em quando eu não encontre, eu sei que ela está aqui. E eu tenho instrumentos poderosíssimos para ativar essa lei dentro de mim. Nós somos espíritas, nós temos conhecimento a respeito de determinados assuntos, os quais não estão disponíveis para, no mínimo, 2/3 da população humana, eu diria até mais. Das 7 bilhões de criaturas encarnadas, quantos têm o conhecimento que nós estamos vindo adquirir? Quantos têm a possibilidade de, neste momento, estar pensando a respeito disso? Quantos têm esta informação disponível? E nós temos muito mais que isso, porque na obra kardecista, nós não temos só o conhecimento técnico distribuído em todos os livros. Nós temos a moral de Jesus, que em última instância é aquele que eu sigo como exemplo. É aquele que nós, espíritas, acreditamos no exemplo. Não aquele Cristo divulgado por seitas, religiões e outras coisas, mas o Cristo verdadeiro, que nos deu os exemplos, que nos deu os conceitos. Então, se eu tenho dúvidas de como prosseguir, se eu tenho dúvidas de como fazer, eu tenho modelos a seguir, eu tenho condições de fazer isto de maneira organizada e pensada. Porque eu tenho à minha disposição toda a obra. Se eu não tenho Kardec na obra, eu tenho várias outras coisas. Chico, Francisco de Assis. Eu vou buscar onde eu tenha condições
de encontrar o caminho da verdade. Então, quando você é posicionado numa encruzilhada, qual o modelo que eu vou seguir? Não há dúvidas. E vejam bem, por enquanto eu só falei das influenciações externas. Eu não mencionei ainda as influenciações espirituais, porque vocês sabem muito bem que nós somos rodeados por uma gama de espíritos. O que se estima é que, se eu tenho 7 bilhões de espíritos encarnados, eu devo ter, no mínimo, 10 vezes mais que isso, ou 15 vezes mais que isso. De 70 a 100 bilhões de espíritos circulando no âmbito do globo terrestre, em diversos estágios de evolução e de aprendizado. O que nós chamamos de umbral, na realidade se reveste de etapas, se reveste de dimensões. Se especula, tecnicamente, que o umbral ele começa da crosta da Terra, lá embaixo, até vários quilômetros acima, divididos em diversos estratos. Alguns teóricos chegam a falar em 7, 8, 9 divisões, cada uma delas estabelecendo locais de contato e purificação. Nosso lar está em uma delas. Ah, nosso lar, meu Deus, aquilo lá maravilhoso, está no umbral. O que se esperava de nós? Que eu estivesse lá em cima tocando harpinha? Isso é uma imagem, não existe. O espírito se caracteriza pelo trabalho. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha, mais ele faz, mais ele acontece. Eu estou cansado, eles não param. Só que eu tenho um aspecto físico, eu tenho que recuperar. E por que eu fico cansado? Por que eu fico estressado? Por que eu fico nervoso? Aí é que eu pergunto sobre as influenciações. Eu estou decidindo na maneira correta? Eu estou tomando o posicionamento adequado na minha vida? O que eu estou seguindo? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque nós temos a base teórica e a base moral. Nós temos que escolher a cada minuto do nosso dia. E eu sei que isso é muito difícil. Esse blá 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 todo, ele é muito complicado. De fato, ele é muito, muito difícil de ser entendido, porque a gente tem que trocar em miúdos a história da reforma íntima, que é constantemente mencionada na obra kardecista, como sendo o único caminho de renovação e de elevação espiritual. Agora, a reforma íntima parece um bicho de 7 cabeças, até para os espíritas. Porque ninguém ao certo entende o que é para ser feito. Embora você tenha uma obra extensa, você tenha livros e mais livros falando a respeito, embora a moral cristã, e embora as coisas sejam entregues a nós, escritas, faladas, nós temos uma dificuldade lascada de segui-las. E eu digo nós, porque eu tenho certeza absoluta que eu ainda também não consegui chegar num consenso. E explico por quê. E vou deixar um pouco mais leve para vocês, para evitar que isso daqui fique maçante e complicado. Porque senão, vai ser mais uma palestra falando aquilo que milhares já falaram, com dificuldades de aprendizado e de introspecção. Entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Não é assim que funciona. Reforma íntima, ela tem que ter caminho e orientação. Caminho e orientação está aqui, na obra. Mas o dia a dia passa por uma coisa que se chama decisão. Decisão vem do meu pensamento. Eu não me lembro de outra época que eu visse tantas pessoas indecisas como hoje em dia. Eu vou dizer uma coisa.
é mais difícil as pessoas tomarem uma decisão do que fazer, o sofrimento que causa tomar uma decisão é algo medonho. As pessoas sofrem durante tempos inimagináveis tomando decisões na vida. E todos sofrem indistintamente. Indistintamente. Todos têm um grau de sofrimento. Agora, quem disse que o grau de sofrimento não é bom? Tomar decisão implica você assumir as consequências daquilo que faz. Não é à toa que as empresas têm chefes. Porque alguém precisa decidir. E os outros têm que odiar aquele que decide. Ponto. E quando você pergunta, por que eu odeio aquele cara que decidiu? Porque ele decidiu o que eu não achei que deveria ter sido feito. Você falou para ele que não era para ter feito daquele jeito? De jeito nenhum. Então as pessoas fogem de si próprias, colocam problemas que não existem na frente dos reais problemas da vida, esquecem que nós somos espíritos e estamos aqui sendo preparados para a vida espiritual. E depois, quando desencarna, é uma loucura. Sofre, mas sofre, mas sofre. Por que eu estou aqui? Oh, cara pálida, tu está lá porque você viveu a vida inteira dentro de uma frequência vibratória negativa. Aí quando você desencarna, porque você leu 3 livros da obra e não leu 2, diga-se de passagem, não entendeu os 3 e ainda não leu o restante, você já acha que você vai recebido lá no nosso lar tocando arpinha. Não vai, criatura. Caia na real. Por isso que o Espiritismo é duro, é difícil, porque ele te insere dentro do conhecimento e diz, livre arbítrio. A decisão é tua, criatura. Deus. Todo mundo culpa a Deus ou agradece a Deus por tudo. Ah, vá. Verdade. Para cima de Moá, não tem isso daí. Não sei porque Deus é tão ruim. Você acha que Deus seria ruim o suficiente para ficar te criando armadilhinhas no meio do trânsito? Porque tudo dá errado comigo. Em que faixa de pensamento você vibra? Quais são os espíritos que você influenciou ao seu lado? Pensamento criou uma corrente vibratória, está conectado no espaço, criança. E nós sabemos disso. Cada pensamento meu circula em velocidades inimagináveis e encontra os espíritos encarnados e os desencarnados afins com aquela faixa vibratória. Vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem o que é o dia a dia e como é importante cada decisão, porque falar sobre reforma íntima, falar sobre pensamento, falar sobre umbral, são assuntos técnicos, chatos, difíceis de serem tocados, porque mexem com os medos e receios das pessoas, cultivados ao longo de milênios de repressão cultural e religiosa. Então nós temos uma dificuldade danada de conseguir chegar no cerne da questão. Mas fazendo um teatrinho, a gente resolve essas coisas. Criatura, é só você olhar o que acontece no seu dia. Eu vou dormir. Eu estou com uma carga de problemas enorme. Eu deito e começo a pensar naquilo. Primeiro problema. Quando eu estou pensando no problema, é óbvio que eu não estou aberto à solução. Porque eu estou pensando no problema e não na solução. Segundo, quando eu estou pensando nas dificuldades que aquilo me acarreta. E não pedindo e aceitando a orientação
dos bons espíritos que estão ao meu lado para me influenciar positivamente. E meu anjo da guarda, então, coitadinho, meu mentor maior aí, esse é o esquecido de plantão de todo mundo. Ele está lá só no teu ouvido soprando, você escuta o que ele fala? Não. Tu deita, fica preso a uma faixa vibratória extremamente negativa. Quem consegue dormir, porque grande parcela nem dorme, ou quando dorme acorda sobressaltado com as coisas que pensou. Quando acorda, ainda está dentro desse aspecto, desta influenciação vibratória. O cara volta a pensar outra vez naquilo que ele foi dormir. Para onde ele espiritualmente é carregado quando ele entra finalmente naquele estágio do sono onde o nosso espírito se liberta? Para onde vocês acham que ele iria? Se eu estou vibrando numa determinada frequência, é óbvio que eu não vou conversar com os amigos de nosso lar. Se eu for, é para ser atendido. E dê graças a Deus se você for para nosso lar. Então, por vezes, nós deitamos e acordamos na mesma frequência vibratória. E isso nós fazemos por dias. Aí vamos simular aqui, eu levantei. E aí, como é que é? Dormiu? Está bem? Estou quebrado. Nossa Senhora, hoje eu levantei que estou, nossa, tudo dói, estou não sei o que é. É lógico, porque além de ter a frequência vibratória, você se encolheu parecendo uma tartaruga dentro da casca. Como é que você vai acordar, fisicamente falando? Teu corpo vai estar uma bagaça. Aí tu levanta e vai. Eu vou para o trabalho. Quem tem carro, vai para o carro. Quem tem, vai pegar ônibus, vai lá. Você sai. Na primeira quebrada que tu vai virar, vem um carro. Ele vai parar. Não vai parar. A preferência é minha, a preferência dele. O cara passa e você também. Quase que dá aquela bordoada logo de cara. E você pensa, mas... Ou seja, qual é o pensamento que se direciona para o camarada? Ah, tá bom, se recompõe, sou espírita, não posso vibrar desse jeito. Vou lá, estou outra vez no meu carro. Entro, estou atrasado porque eu vivo atrasado. Eu já acordo atrasado porque estou cansado, não dormi direito e estou mal-humorado. Acabei de quase bater meu carro. Quando virei a esquina, todos os carros do mundo resolvem ficar na faixa que eu estou. Todos entram na minha faixa. Eu tenho 4 faixas de rolagem, todos fazem assim na minha frente. Exatamente. Aí eu encho de coragem e falo, vou passar toda essa bagaça. Saio para o lado esquerdo e acelero. O cara da frente faz isso, puf. Você olha, você fala, não acredito nessa coisa. E assim vai indo, durante todo o caminho, se você milagrosamente conseguir chegar onde você vai, porque você está irritado, mais irritado você chegou, aí você chega no serviço. Você entra. Se você for um chefe, você já tem aquela carga vibratória característica dos chefes. Porque você vai entrar, os caras vão olhar para você e falar, e já levanta a plaquinha de chefe bravo. Já está aqui, ó. Neguinho nem olha para a tua cara, porque sabe que se for falar com você, bom dia, tudo bem? Por quê? Você criou este procedimento. O que acontece no seu dia, já que você dormiu e acordou nesta faixa? Quais são os problemas que vêm até você e que soluções você vai carregar? Continuando ainda na história do chefe. O funcionário levanta para você e fala, você deu para ele um serviço 1 semana atrás, que ele tinha que resolver. Depois de 1 semana ele chega para você e fala, cara, tem um problema aqui que eu não consigo resolver. Está muito difícil. O que você faz? Óbvio. O que todo bom chefe, influenciado pelos amigos espirituais, da negatividade,
Esse cara não escuta anjo da guarda, não está escutando o protetor, não está escutando ninguém. O cara chega do lado dele, joga o abacaxi de volta e fala, dá aqui essa draga. Eu resolvo. Por quê? Eu sou bom pra caramba, não sou bom pra caramba. Aí, além de não fazer o que tinha que fazer, você vai resolver o problema que o cara tinha que ter resolvido uma semana atrás. Que decisão foi essa? Como é que você imagina que alguém toma esse tipo de decisão? Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais ocorre. Porque você está vivendo isolado das boas frequências, dos bons pensamentos, das boas orientações. Você está dentro de um caminho onde você não encontra mais qual é a verdade. E você vai prolongando este caminho pela sua vida indefinidamente, porque os problemas materiais se acumulam, ao invés de serem solucionados. E esse dia a dia, minha gente, é o dia a dia onde eu resolvo as coisas. Se no dia que você acordou, quebrado, massacrado, você levantasse e você tivesse um bom dia, você virasse para a pessoa e falasse, bom dia para você também. Você quebrava a espinha dorsal desse pensamento e dessa negatividade na primeira palavra do seu dia. Se você levantasse e orasse a Deus, pedindo que as energias positivas estivessem ao seu alcance, talvez você não conseguisse receber as dádivas que você está pedindo, mas com certeza você não teria feito as besteiras que você fez. E cada coisa errada que eu faço tem uma consequência, tem um caminho a ser seguido. Então nós temos que voltar à origem, nós temos que voltar ao que nós somos. Lembrar que nós não somos matéria, nós apenas estamos matéria. E que aquilo que eu preciso aprender é o que eu preciso saber para a minha vida espiritual. Porque isso daqui passa num átimo de segundo. Essa vida pode ser imensa, longa demais para a nossa visão agora. Mas eu tenho que lembrar que a chance que eu tenho é de colocar em prática todo o aprendizado que eu recebi e que eu estou recebendo. Esse aprendizado não diz que você tem que tomar as decisões sem planejar aquilo que se faz. Ele não diz que você é obrigado a comprar aquilo que você não quer comprar. Ele não diz que você é obrigado a viver conforme as pessoas determinam que você tem que viver. Jesus, quando eu tenho que tomar uma decisão sobre se uma coisa me satisfaz ou não, busque orientação naquilo que você sabe já. Busque o caminho que você encontraria perguntando o que Jesus faria nesse lugar. E faça. Acredite. Aceite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Podem ser que vocês não consigam. Eu não sei qual é o karma individual. Mas uma coisa é certa. Vocês vão sofrer menos. Vocês vão aceitar mais. E vão conseguir enxergar soluções que vocês sequer sabiam que existiam. Porque 90% dos problemas que são propostos a vocês se solucionam por si sós. Escolham os outros 10%, façam uma análise daquilo que é valioso ou não na sua vida, mas não nos termos financeiros, e coloquem isso dentro dos caminhos que você escolher. E a partir daí, é uma questão pura e simples daquilo que nós aprendemos dentro da obra kardecista. Lei de causa e efeito, ou ação e reação,
Pensamento, espírito, aprendizado, reforma íntima. Pensem que cada atitude de vocês pode mudar o caminho que vocês percorrem de cada dia. E se eu mudo o caminho de cada dia, eu mudo o caminho de cada mês, eu mudo o caminho de cada ano, eu mudo o caminho espiritual. Eu tiro da minha frente coisas desnecessárias e coloco aquilo que é o fundamental. Para que quando eu chegar no plano espiritual, eu saiba que embora eu tenha feito coisa errada pra caramba, e que naquele instante eu obrigatoriamente vou passar por uma dessas faixas do umbral, mas pelo menos eu vou saber que através do pensamento, do coração e do exemplo, eu vou conseguir encontrar o caminho e a luz que eu vou precisar. Então carreguem isso para vocês, levem isso com vocês, tragam até vossas famílias e todos que estão ao seu entorno este conhecimento, retransmitam, sejam verdadeiros apóstolos do Cristo, no sentido de encaminhar aqueles que estão perdidos, que no fato somos nós mesmos, mas começando por nós é um bom caminho, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana, até mais.